versos 8. Aleluia. A palavra de Deus fala assim: Eliseu e a sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aleluia, Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que hás de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia da festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: Não faz mal. Então fez ela guardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Disse o profeta a Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão no rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te
Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e a mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-lhe ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, igreja. Louvado seja Deus. Tem gente que já cansou de ficar de pé, porque é bem longa, né, essa mensagem. Mas temos que ler tudo para nos entender melhor. Glória a Deus, aleluia. Alguém deve estar perguntando: o que tem a ver a sunamita com o tema do culto? Floresça em qualquer estação. Aleluia. Igreja, eu orei e pedi a Deus. Eu tinha outras palavras para esse dia, mas Deus me deu essa mensagem hoje pela manhã. E eu creio que Deus falou muito ao meu coração e vai falar também com a igreja, porque Deus fala o que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Amém? Glória a Deus, amém. A palavra de Deus fala de uma mulher que, quando o profeta passou ali perto da casa dela, ela já começou a sentir que ele era homem de Deus. Aleluia. O profeta Eliseu, ele estava passando ali. Aí a mulher sunamita era uma mulher o qual o marido já era velho e ela não tinha filho. Então, pelo andar da mensagem, você entende que ela não tinha esperança de ser mãe. E naquela época, não ser mãe era vergonhoso para as mulheres. As mulheres eram humilhadas quando elas não tinham capacidade de gerar. Então, o profeta estava ali naquele lugar que ela morava, nas terras dela. Aí ela constrangeu ele a entrar e comer pão. A palavra diz assim: ele entrou na casa dela, até que ela insistiu com ele, né? Ele ficou até constrangido, aí ele entrou. Aí de repente ela foi e falou para o marido: vejo que esse que passa sempre aqui é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que essa mulher fez. Olha o entendimento que ela teve do que é para ela a obra de Deus. Igreja, todo aquele que abre o coração, mesmo que não veja na hora os frutos, mas abre o coração para abençoar a obra de Deus, ele não fica de mãos vazias. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Nós somos eternos devedores do Senhor. Deus já entregou tudo por nós. Então, igreja, todo aquele que abençoa a obra de Deus, ele nunca fica no prejuízo. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus abre janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas sobre aquele que o coração é aberto para abençoar a obra de Deus. Glória a Deus. E Deus prometeu, igreja, Ele cumpre. Olha o que essa mulher fez. Essa mulher, o homem de Deus estava passando perto da casa dela. Ela constrangeu ele a entrar na casa dela e comer pão. Ele entrou e comeu. E ela falou para o marido dela: vamos fazer um quarto para esse homem. Vamos fazer um quarto para esse
esse homem, para quando ele vier aqui na nossa cidade, no nosso lugar, né? No povoado, não sei como que era lá da época, né? Que ela morava, ele ficar tranquilo. E assim o marido dela obedeceu aquelas palavras da esposa. E eles fizeram, a palavra diz que foi obra de pedreiro. Então eles fizeram um quarto para o homem. E colocou uma cama, colocou mesa, cadeira, um candeeiro. E deixou lá para o homem de Deus. Que loucura, né, igreja? Que loucura. Para quem não entende o que é a obra de Deus, é loucura. Para quem não entende o que é a riqueza da palavra de Deus, que não entende os propósitos do Senhor, o que fazemos é loucura. Às vezes fazemos algo tão pequeno, as pessoas acham que somos loucos de fazer isso. Imagina comigo, igreja, se hoje algum de nós fizer um quarto na casa deles para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e deixar lá, isso aqui é para o homem de Deus quando vier aqui, ou a mulher de Deus, todo mundo vai falar que está doido. Mas não é loucura não. Olha, você vê. Então, quando foi um dia, o profeta Eliseu estava ali com o servo dele ali, o moço, né, dele. Eles estavam ali. Então ele falou para o moço dele, para o servo dele, Geazi, o que ele podia fazer por aquela mulher. Ele chamou a mulher, ela veio até ele. Ele perguntou, ela não respondeu, ela não disse, eu quero isso, quero aquilo. Por que, igreja? Porque quando nós fazemos para o Senhor, nós não fazemos para querer algo em troca. Nós não damos nada para o Senhor pedindo algo em troca. O que nós abrimos o nosso coração e fazemos para a obra de Deus, para as coisas, para a casa do Senhor, nós temos que fazer de todo o nosso coração e não esperar que nós vamos receber algo em troca daquilo, porque com Deus nós não barganhamos nada. Então ela não pediu nada. Mas então o profeta perguntou, né, o moço, o que essa mulher, qual é a necessidade dela? Ele falou, meu senhor, ela não tem filho e o marido é velho e ela não tem filho. Ele chamou a mulher e falou para a mulher, sem ela pedir, que dentro de 1 ano ela estaria com o filho nos braços. Ele profetizou na vida dela. Aleluia, Deus. Ela falou, não mintas para mim, meu Senhor. Aqui mostra, aqui nesse versículo aqui, mostra que ela já tinha perdido as esperanças de ser mãe. Mas o profeta se retirou e foi embora. Porque o profeta profetiza, a igreja não vigia o milagre, não. Ele faz porque é Deus que faz a obra, né? Ele profetiza na certeza. Quando ele profetiza na certeza que Deus vai fazer. Aleluia. Mas ele não fica ali todo dia sabendo se aconteceu ou não aconteceu. Ele vai embora. E Deus, no tempo certo, se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, se estiver na presença de Deus, se foi Deus mesmo que mandou, no tempo certo aquilo vai acontecer, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Então, com anos, ela estava com o filho nos braços, como diz a palavra, como foi dito ali pelo profeta. Mas a criança, um dia, a criança adoeceu e veio a falecer. O que mais me chama a atenção nessa palavra, igreja, é de saber que essa mulher era uma mulher que estava com o coração firmado em Deus em todas as estações da vida dela. Eu consigo ver as 4 estações aqui na vida dessa mulher. Ela mesmo no outono, como diz aqui, mesmo no outono da vida dela ali, né, que eu quero dizer,
Outono é quando eu disse no início, quando as folhas caem, quando vai sendo arrancado tudo, que parece que está morto. Mesmo ali, naquela estação ali da vida dela, ela não se desesperou em nenhum momento. Ela não desesperou, ela não murmurou. Ela pegou a criança no colo. Imagina uma mãe, pegou essa criança no colo e levou para cima, colocou no quarto do profeta, no quarto que ela tinha feito para o profeta. A criança morta, igreja, imagina a fé dessa mulher. E ela foi pedir o marido, uma jumenta, para ela ir atrás do homem de Deus. Por quê, igreja? Porque ela sabia que o que Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu um filho, Deus deu. E Deus não ia tirar essa criança dela assim. Deus não ia fazer isso para fazer ela sofrer, porque não é a intenção de Deus fazer ninguém sofrer. Deus, ele veio dar vida com abundância. Então, ela não se desesperou não. Ela não saiu gritando com os vizinhos, murmurando, chorando, gritando para quem não podia resolver o problema dela. Ela foi atrás da solução que ela podia encontrar. Ela sabia que o milagre dela estaria com o profeta. Sabia que aquele homem de Deus, olha a importância, igreja, de crer no homem de Deus que Deus colocou na nossa vida. Olha a importância da igreja crescer junto com o homem de Deus, crescer na fé. Porque quando você respeita e acredita no chamado do homem de Deus que Deus colocou para guiar você cresce espiritualmente. Aleluia. Mas quando você começa a duvidar daquilo que Deus está entregando para o homem de Deus, as coisas começam a dar errado. Aí vem o desespero, aí vem a desesperança, né? A falta de esperança. Então, olha a importância. Essa mulher olhou para ele desde o começo e viu ele como homem de Deus. Abençoou a vida dele. E Deus abençoou ela por causa do que ela fez pelo profeta. Porque quando você faz algo pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, de todo o coração, sem murmurar, sem reclamar, sem pedir algo em troca, você está fazendo para Deus. Aleluia. Então, ela foi correndo para o homem de Deus. Corra mesmo, igreja, para o homem de Deus. Aquele que você acredita que é um homem de Deus, que Deus colocou na sua vida, no seu caminho, para te ajudar. Quando tiver um problema na sua vida, corra atrás dele. Mas se você não crê também que ele é homem de Deus enviado para te abençoar e te guiar, não tem sentido correr atrás, não. Mas corra quando algo estiver dando errado. Se você estiver firmado na casa do Senhor, se você estiver firmado na palavra do Senhor, e se você estiver crendo que o homem que está conduzindo você para Deus, como homem de Deus, corra mesmo atrás dele, porque a solução está com ele sim. Por que, igreja? Porque ele vai orar, porque ele vai buscar a Deus pela sua vida, ele vai jejuar pela sua vida, e Deus vai responder por causa do homem de Deus. Aleluia. E por causa da sua fé. Nós precisamos, igreja, valorizar mais, né? Nós precisamos valorizar mais quem que Deus coloca do nosso lado, amar mais as pessoas, valorizar mais as pessoas. É necessário que isso aconteça na minha e na tua vida. Então, ela correu atrás do homem de Deus. Chegando ali, de longe, o marido dela parecia não ter a mesma fé que ela, não. Assim, não ter a mesma firmeza que ela. O marido dela perguntou: para que você ia atrás dele? Não é festa, né? Da lua nova, não é sábado, que era um dia de cultuar, na verdade, ali para eles. Ela falou: não tem problema. Ela foi correndo encontrar o homem de Deus. E onde o homem de Deus estava? No Monte Carmelo. Ele estava no monte. Quando ele viu a sunamita vindo ao encontro dele, ele se assustou. Ele falou: vai lá, falou com o moço dele, o
servo dele, vai lá, vai até ela e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e o filho, né? Se está tudo bem. O moço saiu correndo e perguntou o que ela fez. Ela falou: vai tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja, ela estava numa estação, ela estava no inverno da vida dela. Ela estava ali, estava frio, estava tudo frio, estava tudo sem graça para ela. Ela tinha perdido o filho, igreja. Ela estava com o filho morto sobre a cama. O filho tinha morrido. Eu e você, talvez, se fosse com nós, tinha saído gritando, pedindo socorro, desmaiando, fazendo qualquer loucura. Mas nós temos que aprender. Quando o problema vier para a nossa vida, nós corremos os pés do Senhor. Glória a Deus. Correr atrás de quem vai nos ajudar, que pode nos ajudar. É verdade, E Senhor. não é atrás de qualquer um, não, igreja. Não é atrás de qualquer um. Porque na hora que ela viu o moço de Eliseu, ela podia ter falado assim: ah, meu filho morreu. Não, e ela sabia que o moço que estava andando com Eliseu era o servo de Eliseu, que estava ali com ele, em todas as vezes que ia na casa dela, né? Ele estava junto com ele, eram os dois que andavam juntos. Mas ela falou assim: vai tudo bem. Aí ela chegou diante do profeta e caiu nos pés dele, chorando. Essa hora ela desabou nos pés do homem de Deus. Começou a chorar. O moço dele falou se queria que tirasse ela dali. Ele falou: não, o coração dela está amargurado.